Pai Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André, editor do canal O Clube da Teologia, vinculado ao blog Clube da Teologia, do qual eu sou editor, e um blog aí voltado para o estudo da Palavra de Deus, para o ensino bíblico, e quero aqui trazer este vídeo, que trata sobre temas doutrinários, tá? E vamos começar com um tema aí básico da Palavra de Deus, mas não menos importante, que será com certeza muito útil para você que gosta de ministrar a palavra, gosta de pregar ou de dar estudo, acerca da palavra de Deus, e você poderá ter nesse vídeo, nesse estudo aqui, a base para o seu ensinamento. Amém? Essa mensagem aqui vai falar sobre salvação, tá? É esse o tema, baseado no texto de Marcos 16:16, e esse vídeo aqui foi produzido baseado, ali num vídeo, num estudo que foi trazido pelo meu irmão Leonardo, da Primeira Igreja Batista de Prados Verdes, onde ele ministrou ali para a igreja, e eu gostaria, também de trazer esse conteúdo com base naquele estudo que ele fez, que ficou muito bom, e eu quero aqui passar para o povo de Deus uma mensagem que vai ficar gravada aí no nosso blog, Clube da Teologia. Amém? Então vamos lá, a palavra de Deus. A salvação. Então, a salvação é um tema básico da palavra de Deus, tema básico da Bíblia. Na verdade, permeia toda a Bíblia. A Bíblia foi escrita porque Deus desejou salvar o ser humano da morte eterna. Então, salvação é basicamente o livramento da morte eterna. É a pessoa estar livre da morte eterna. Então, também temos que definir o que é a morte eterna, ou como a Bíblia chama, a segunda morte, A morte eterna é a separação total e definitiva de Deus. É quando o ser humano não tem mais condições de chegar ao Senhor, não tem mais como chegar-se a Deus. Aí ele está morto. É a segunda morte, é a morte eterna, tá? Sendo que a primeira morte é a morte física, a morte natural. Bom, então vamos ver como que é isso, o que é a salvação, como que ela se processa, quando ela vai ocorrer definitivo, tá? Então vamos aqui a esse estudo. O texto base é esse texto de Marcos 16:16, aonde diz que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse aqui é o texto básico. Esse texto foi produzido quando Jesus envia os discípulos para pregar o evangelho a toda criatura. Dessa forma, ele envia com essa mensagem, que o ser humano deveria crer para ser salvo. Então, essa mensagem, ela é a mensagem base da salvação, está vinculada à pregação do evangelho. A pregação do evangelho existe porque há uma necessidade do ser humano ser salvo. A necessidade é essa, passada por Jesus Cristo. Amém? Então, vamos entender isso aqui. Primeiramente, salvação, ela é para todos que invocam a Deus. Esse é um texto lá de Romanos 10:13, que diz: porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá? Isso é uma forma genérica de se anunciar a salvação. Isso aqui é Paulo escrevendo aos Romanos, nessa forma genérica, dizendo que todo aquele que se achegar a Deus, que buscar o Senhor, que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Paulo, ele não levou em consideração aí o batismo, mesmo porque que Paulo entendia de salvação é o conceito amplo que nós temos hoje. Todo aquele que levantar a mão para Jesus, que ao receber o anúncio da palavra de Deus, ele aceitou a Cristo como Salvador, esse vai ser salvo. Ainda que ele não tenha sido batizado nas águas, ainda que ele não tenha tomado Santa Ceia, Claro que ele vai ter que buscar esses fundamentos da palavra, para que ele possa consolidar a sua salvação.
Não é simplesmente ele receber Jesus como Salvador, como alguns fazem hoje, e simplesmente esquece de toda a vivência cristã. Não tem nenhum tipo de vínculo mais com o Evangelho de Cristo. Vai à igreja uma vez ou outra, né? Não é assim. Se ele ignorar tudo isso, ele pode perder a sua salvação, né? Então vamos entender aqui salvação, como que ela se processa. Primeiro, né, ela é pela graça. Ela é pela graça. Eu vou usar aqui um texto, né, que está em Efésios 2:8. Diz assim, ó: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, primeiramente, pela graça. Por que pela graça? Graça é aquele favor imerecido de Deus. Ou seja, Deus nos faz um favor de nos salvar. Isso é graça. Nós não merecemos. Então, salvação não é por meio do merecimento. Não é com o meu grau teológico. Não é pelo meu nível eclesiástico. Não é pela quantidade de ações boas que eu fizer que eu obtenho a salvação. Não é isso. A salvação, ela é concedida a todos pela graça de Deus, tá? Pela graça de Deus, ela é concedida a todos os seres humanos, tá? Então, quando entra na igreja, ali pode ter até uma diferença eclesiástica ali de cargos funcionais e tudo mais, graus teológicos, pode até haver isso, mas no fim de tudo, quem tem a oportunidade de ser salvo são todos os seres humanos, todos os homens e mulheres que estão ao alcance da palavra do Senhor. Tem a oportunidade de ser salvo, amém? Tem a oportunidade de escapar da morte eterna, tá? Então, como é que isso funciona? Então, ele coloca assim no texto de Efésios: pela graça sois salvo, aí vem mediante a fé, tá? Mediante a fé. Então, Deus dá a graça, pela graça de Deus eu sou salvo. Amém. Mas isso só se processa mediante a minha fé. Se eu tiver fé em Deus, no seu Filho, se eu tiver fé, aí eu serei salvo pela graça do Senhor. Porque como é que eu conseguiria ser salvo pela graça de Deus se eu nem acreditar que Deus existe? Se eu nem acreditar que Ele enviou o seu Filho? Se eu não acreditar que Ele me concede salvação por meio ali da fé, da sua palavra? Se eu não acreditar nisso, eu não vou ser salvo. Não tem como. Tá? Então, pela graça eu sou salvo, mas mediante a fé. Temos que ter essa fé. Nós chamamos no meio teológico de fé salvífica, aquela fé que produz salvação, a fé aonde eu recebo Jesus como Salvador e aí eu serei salvo mediante essa fé. Amém? Tá? Então, salvação ela ocorre pela fé, né? Quer dizer, pela graça, mediante a fé e também pelo sangue de Jesus. É o único meio que eu tenho para ser salvo. Olha o texto, é primeira carta de João, capítulo 1, verso 7. 1 João 1,7 diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Tá? Então, somente pelo sangue de Jesus eu posso ser salvo. Somente pelo sangue do Senhor eu posso ser salvo. Não há outra forma de salvação. Amém? Só pelo sangue de Cristo. E aí bate contra alguns conceitos que nós entendemos como heresia, né? De que através de alguns santos, de alguns personagens, eu posso obter salvação. Não, é somente pelo sangue de Jesus. Amém? Não é por Maria, não é por Santo Expedito, nem qualquer outro elemento bíblico aí. Vai ser somente pelo sangue do Senhor.
É um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Amém? Então, somente pelo sangue dele. Esse é um conceito básico. Então, você que é homem de Deus, que é mulher de Deus, que deseja anunciar o evangelho a todos os homens, é pelo sangue de Jesus. Você tem que pregar a Jesus Cristo e pregar ele crucificado, né? Falar da salvação pela cruz, falar da cruz de Cristo, tá? Não quer dizer que personagens como Maria, né? Como Jorge, alguns outros que são considerados santos, né, pela Igreja Católica, não quer dizer que eles foram ruins, não, nada disso. Eles foram excelentes homens e mulheres de Deus. Tem histórias lindas sobre eles, né? A história de Jorge, né, são histórias maravilhosas. Você se emociona com elas, né? As histórias de Maria são histórias lindas. Você se emociona com todos eles porque foram grandes homens e mulheres de Deus. Mas não é por eles que nós somos salvos. Ele não nos conduz à salvação. Amém? Esse é um ensinamento básico, tá? Um ensinamento básico da palavra de Deus, tá? Então, é pelo sangue de Jesus. E aqui vem um elemento dentro de salvação que é fundamental. Além de ser pelo sangue de Jesus, é pela santificação. E aqui vem Hebreus 12, 14, diz assim, ó, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor se não for pela santificação. Então, mas está falando de ver ao Senhor, não está falando de salvação. Tá, irmão? Então vejamos da seguinte forma, quando fala ver ao Senhor, ninguém verá o Senhor, está falando dos salvos. Porque no céu não haverá um lado que vai ver Deus e um que não vai ver Deus. No céu, todos que forem arrebatados aos céus, todos que forem para a glória, vão ver Deus. Tá? Então só será salvo aquele que se santificar. Essa é a realidade do texto de Hebreus 12, 14. Tá? Então temos que buscar a santificação. E aí vamos lá, conceito de santificação. Santificação é a separação, somente isso, separação do pecado. Tá? Isso é santificação. É você estar separado do pecado, tá? Do mundanismo, das coisas que levam para o inferno. Tá? Só que tem um detalhe sobre essa separação. Não vou entrar, porque aqui é uma lição, não vou entrar muito profundo, porque aqui é uma lição de santificação, aqui é para salvação, não é de santificação. Mas a santificação que a Bíblia, que o Novo Testamento nos traz, é uma santificação, que é uma separação do mundo, mas você estando ainda no mundo. Entenda isso. É uma separação do mundo, estando você ainda no mundo. Tá? É uma santificação, ela parece surreal. Como é que eu posso estar dentro do mundo separado do mundo? Mas essa é a realidade. É você estar dentro do mundo, mas não estar em conformidade com o mundo, ser diferente do mundo, ser separado dele. Tá? Isso é a santificação. Olha o que Jesus falou assim, o que Jesus falou para o Pai em João 17, na oração sacerdotal. Jesus fala isso. Pai, não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Tá? Então, Jesus pediu a Deus para que nós estejamos no mundo, sendo livres do mal, da maldade do mundo. Esse foi o pedido de Jesus. Tá? Por que Jesus orou dessa forma? Tá? Em João 17, ele orou assim porque ele nos enviou para anunciar o Evangelho no mundo. Como que a gente vai anunciar o Evangelho no mundo se Deus tirar do mundo todos os seus servos? Não tem como. Então Deus nos deixa no mundo, nos livra do mal e nos dá a vitória. Amém? Essa aí é um conceito de salvação aí, tá? E aí um dos elementos para que sejamos salvos. Amém? Pela graça de Deus, por meio da fé, pela santificação, pelo sangue de Jesus. Amém?
E já caminhando aqui para o final, salvação, né, por esses elementos. E aqui eu vou passar alguns detalhezinhos aqui sobre salvação, né? Primeiro, a salvação não é você, para você obter a salvação, não é você se tornando perfeito. Isso aqui é bom esclarecer. Você não vai se tornar perfeito, né? Você não vai alcançar a perfeição. Como assim? Eu tenho que assumir que eu sou ruim, né? Não é bem assim. Você deve ter consciência de que você não é perfeito, que você é pecador, tá? Mas você não pode abandonar a luta contra a carne, a luta contra o mundo, a luta contra o pecado. Isso você não pode abandonar. No momento que você abandona a luta contra o pecado, a luta contra a carnalidade, contra as coisas mundanas, a partir do momento que você abandona isso e você assume o pecado, né, se entrega de uma vez, aí você perde a sua salvação. Então eu não perco a salvação enquanto eu estiver nessa luta. Você não perde a salvação enquanto você estiver buscando, né, estiver buscando a salvação. Você não perde essa salvação. Então vamos, tem até uma passagem que está em Mateus 19, 25 e o verso 26, que fala, Jesus falando aos seus discípulos sobre o perigo das paixões humanas pelas riquezas, né? E aí Jesus fala que dificilmente um rico entraria no reino de Deus. Com essa fala, Jesus chegou inclusive a dizer que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando Jesus falou isso, claro, não vou entrar no detalhe se o texto hoje é esse mesmo, né? O que ele quis dizer realmente, porque há algumas controvérsias. Mas quando Jesus falou isso, perguntaram para Jesus. Deixa eu ler o texto aqui para os irmãos. Mateus 19, 25 e o 26 diz assim, ó: os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Jesus está falando, e quando eles perguntaram para Jesus como poderá alguém se salvar, Jesus falou que salvar-se para o homem é impossível. O que Jesus quis dizer? Que é impossível para mim, como homem, me livrar das paixões humanas. É impossível para mim, como homem, alcançar a perfeição. Eu sempre vou estar indigno da salvação. Essa é a realidade que a palavra me ensina, que Jesus, próprio Senhor Jesus, falou. Então, como é que eu vou ser salvo? Já que para mim é impossível. Exatamente isso. Porque é impossível para mim, mas para Deus é possível. Para Deus é possível. Então, o que vai acontecer? Deixa eu explicar bem isso aqui para você. O que vai acontecer é que você vai continuar na sua imperfeição, sofrendo as tentações, caindo, levantando. Não digo caindo e se afastando de Jesus, não. Eu digo cometendo pecado uma vez ou outra, acidentalmente. Você continua um pecador, mas você vai lutando, você vai tentando, tá? Pedindo perdão a Deus, Ele te perdoa, tá? Você caminha, você vem uma vez ou outra, vacila, né? E aí você peca, mas aí você pede perdão e aí Deus te perdoa. O que você não pode deixar é o pecado te dominar, se tornar um escravo do pecado, assumir que não tem mais jeito para você, e aí isso você não pode fazer. Você tem que estar buscando, como nós pentecostais falamos sempre, estar todo dia descendo a casa do oleiro, estar sempre indo aos pés do Senhor. Esse é o segredo da vitória, porque vai acontecer no dia do arrebatamento, e aí o mistério da salvação é esse. No dia do arrebatamento vai acontecer algo tremendo. Deixa eu ler aqui o texto. No arrebatamento vai ser, como diz na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Olha o que Paulo diz: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos,
mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém? Esse é o segredo da vitória. O que vai acontecer? Você vai continuar caminhando na sua imperfeição, porque o próprio Senhor Jesus falou que ao ser humano é impossível ser salvo, somente para Deus, a Deus tudo é possível. Você caminha na sua imperfeição, você vai se purificando, vai descer na casa do oleiro, vai se esforçando, não se afastando da presença de Deus. Você vai continuando nessa caminhada, fazendo a obra, pregando o evangelho, sendo exemplo para as pessoas, mesmo com as suas dificuldades, tá? E aí, no dia do arrebatamento, ao soar da última trombeta, o que vai acontecer? Os mortos ressuscitarão primeiro, incorruptíveis, e aí nós seremos transformados, tá? Você não vai subir ao céu esse pecador que você é. Nós não vamos subir assim, nós seremos transformados. Nosso corpo passa de uma natureza incorruptível, natureza corruptível para a incorruptível. Seremos glorificados. E aí nos apresentaremos no céu ante a face do Senhor. Amém? Então essa é a salvação. Esse é o conceito de salvação, e o final, a consumação dela é quando o Jesus vier nas nuvens arrebatar a sua igreja, e aí nós seremos salvos. Amém? Essa é a palavra de Deus que eu quero deixar aqui para o seu coração. Esse texto, esse ensino sobre salvação é muito amplo. Eu falei um resumão aqui, não abordei muitos assuntos, tá? Para que o vídeo não fique também muito grande, e para que você que é ministro, que você gosta de trazer um estudo para a sua igreja, você que gosta de falar da mensagem de Deus, possa ter um subsídio aí a mais para seus estudos. Amém? Deixo aqui meu abraço a todos os irmãos e a paz do Senhor. Até o próximo vídeo aí, meus amados.